E aí, galera, tudo bem? Cristiano Poeta na área. Estamos aqui para poder falar sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos tentar analisar o que vem acontecendo nesse campeonato como um todo, principalmente nas últimas rodadas. Pois é, gente, temos tido pontuações medianas, isso é uma regra geral. A média dessa rodada foi 44 pontos. Nosso time foi até relativamente bem, fizemos 58 pontos. Um dos motivos dessas pontuações estarem sendo tão baixas é o número excessivo de empates que estamos tendo nesse Campeonato Brasileiro. Por isso que o título do meu vídeo é esse, é Empatite no Brasileirão. Realmente, dos últimos 7 anos, eu analisei só dos últimos 7 anos, mas eu creio que seja para mais tempo aí. Nunca tivemos tantos empates no campeonato como um todo. Fiz uma tabelinha aqui para vocês, para a gente poder entender o atual cenário em que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Né? Em 2020, nós tivemos 125 jogos, até então, com 42 empates. Isso dá 33,6% de empates no campeonato, até então. 2019, a média foi 25%, 2018, 28%, 2017, 27%, e aí vai. Fiz uma análise até 2013, provando aqui para vocês, aqui no gráfico, 2020, se continuar nessa média, vai ser a média com mais empates no Campeonato Brasileiro. Analisando especificamente a 12ª e a 13ª rodada, o que a gente encontra? Na 12ª rodada, nós tivemos 6 empates. Isso mesmo, 6 empates. E na 13ª rodada, nós tivemos 5 empates, gente. Para vocês verem que o campeonato está muito equilibrado. Então, os times estão mais retraídos, estudando mais os adversários, e quando um time está com medo do outro, o que acontece? O ataque deixa de se privilegiar, enfim, o pessoal está mais com medo de perder do que vontade de ganhar. E isso reflete nos nossos números. Tivemos 5 empates na 13ª rodada, mas vale lembrar também que o Bahia fez um gol nos acréscimos no segundo tempo, o VAR anulou, senão seria mais outro empate, e o Goiás fez um gol nos acréscimos contra o Santos. E o VAR também, chamaram o VAR, e foi anulado. Senão seriam 7 empates em 10 jogos. Isso é uma coisa muito grande, é um número muito grande. Reflexo disso é qual? A gente aposta nos jogadores defensivos, esperando conseguir saldo de gol. Mas nesse campeonato está complicado. A gente vê que na 12ª rodada, só quem conseguiu o saldo de gols foi o Atlético Paranaense, jogando em casa contra o Bahia, e o Fluminense, jogando em casa contra o Coritiba. Isso mesmo. Já nesta rodada, as únicas equipes que conseguiram o saldo de gol, manter o saldo de gol, foram os zagueiros, os defensores do Bragantino e do Corinthians, que ficaram no 0x0 xoxo, pior jogo da rodada, com certeza, e o Fortaleza e o Atlético Goiás, que jogaram também e ficaram no 0x0. Então, reforça aquela questão que eu tinha colocado para vocês, que hoje, se apostar em saldo de gols para jogadores de defesa, é bônus. Se você conseguir, parabéns. Eu acho muito difícil alguém ter colocado vários jogadores defensivos do Bragantino, do Corinthians, do Fortaleza e do Atlético de Goiás nessa última rodada. Quem colocou, parabéns, mas para adivinhar isso é complicado. Então a gente não tem que olhar saldo de gols nesse campeonato. Isso aí vai valer como um bônus. Ok? Gente, então, para começar a escalar nosso time, vamos analisar os jogos dessa rodada. Uma análise bem superficial. Não vou entrar em detalhe por detalhe de jogo, não. Mas o fato é o seguinte: quem são os favoritos? Corinthians e Santos tem favorito? Não, porque é clássico. Não tem como ter favorito. Flamengo e Sport Recife. O Sport Recife é o 5º colocado do campeonato. Ganhou fora de casa do Bahia. Já tinha ganhado fora de casa do Grêmio, por exemplo. Enfim, não está em 5º lugar à toa. 5º lugar, 20 pontos. Flamengo tem 21. Por mais que o Flamengo esteja numa fase boa, não aposto todas as minhas fichas assim no Flamengo. Pode dar uma zebra. Grêmio e Curitiba. Isso sim é um jogo com favorito. Grêmio com o time cheio, completo, saiu de um Grenal, em que houve
uma expulsão do Bruno Cortez meio que contestada, um pênalti que pode-se dizer que foi bola na mão e não mão na bola, mas o juiz deu, foi assim que foi o empate do Inter. Acredito muito no Grêmio nessa rodada. Bahia e Vasco sem favorito, São Paulo e Atlético de Goiás. Muita atenção nesse jogo. Atlético de Goiás não é time bobo, e o Atlético de Goiás, o goleiro deles é o Jean, e o técnico Wagner Mancini. Por que eu estou falando isso? O Jean saiu do São Paulo pela porta de trás. Ele estava de férias, teve um problema com a esposa, não vou entrar em detalhes aqui, mas o pessoal do São Paulo tirou ele por causa disso. Sei lá se ele está com a razão ou não, mas ele deve estar muito ressentido com o time do São Paulo. Outro também que está ressentido com o time do São Paulo é o Wagner Mancini. Ele estava na comissão técnica do Cuca, acho que era gerente, né, de futebol, na época em que o Cuca era o técnico do São Paulo. O Cuca saiu, esperava-se que ele assumiria o lugar do Cuca. Ao invés disso, alguns jogadores bancaram a vinda do Fernando Diniz. Então o Wagner Mancini não ficou feliz nessa questão aí, saiu muito contrariado do São Paulo. Então eles vão dar de tudo para poder aprontar para cima do São Paulo. Goiás e Fluminense, sem favoritos. Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras é o time do empate. Não colocaria aquele favoritismo todo para o Palmeiras também, não. Fortaleza e Atlético Mineiro. Galo, líder do campeonato, com sobra 5 pontos de vantagem. Pois é, do outro lado tem Rogério Ceni. Tem que ser respeitado. Está no Fortaleza. É o terceiro ano que ele está no time do Fortaleza. Tem um time na mão. Eu acho um jogo muito difícil para o Atlético Mineiro. E eu não apostaria o favoritismo no Galo, nem por reza brava. Se vier uma vitória, será bom para o Galo, mas não é certo que virá. Fortaleza vai dar muito trabalho e o resultado mais certo é um empate para a vitória do Fortaleza. Atlético Paranaense e Ceará. O Atlético Paranaense perdeu do Flamengo, mas o time vem numa grande fase na Libertadores da América, porém o Ceará poupou metade do time na última rodada. Então vem com o Fernando Sobral novo, vem com o Bruno Pacheco novo, vem com o Vina, que estava detonando, novo, descansado, sem favoritismos. Bragantino e Inter, também sem favoritismo. O único favorito da rodada, para mim, na minha opinião, é o Grêmio. O único favorito da rodada, né? Vamos à escalação. Vamos no 4-3-3. Como eu faço sempre, o técnico do time favorito é o que eu coloco. Então, dessa vez eu não vou de Jorge Sampaoli, eu vou de Renato Gaúcho. Vai ser meu técnico para essa rodada. No gol. Gol na 13ª rodada. Os principais, o que a maioria colocou, sofreram. João Paulo. Vamos aqui às variações. João Paulo fez menos 6,80. Vanderlei fez menos 2,70. Wilson fez menos 0,60, se não me engano. Então, os goleiros que a maioria colocou realmente não se deram bem na rodada, né? Tá muito complicado colocar goleiro. Jandrei, segunda partida dele no ano. O Santos foi para a seleção brasileira. Primeira partida dele foi na primeira rodada. O Atlético Paranaense ganhou fora de casa do Fortaleza. Um grande resultado. E ele fez uma defesa difícil naquele jogo. O João Paulo, eu vou confiar nele? Eu vou arriscar. Por quê? O Santos, apesar de ser clássico contra o Corinthians, mas o Corinthians vem de 2 empates de 0-0. Então, se for olhar essa questão aí de defesas difíceis, ele é o que mais tem defesa difícil no campeonato. E pega um time que está vindo de 2 partidas sem fazer gol. Está com um ataque realmente inoperante. Então, vou arriscar no João Paulo nessa rodada. Mas com o goleiro a gente está arriscando assim, morrendo de medo. Ok? Zagueiros, a gente não tem muita boa escolha para zagueiro nessa rodada. A gente coloca aqui na média, gente, pra vocês entenderem aqui. Vamos tirar o Natan, que foi a primeira partida dele
valendo pelo Cartola FC, Natan do Flamengo. Inclusive foi muito bem, o Flamengo não teve saldo de gol, ele deu uma assistência para o gol do Pedro, ainda fez mais alguma coisinha, número bom, 6,30. Agora, tirando ele, quem temos de zagueiro nessa rodada, em termos de média? A melhor média é do Roger Carvalho, que tem 4,70. Tá também uma partida só. Sabino, 13 partidas, 3,98. Enfim, tá difícil de colocar zagueiro. Realmente está difícil. O pessoal está perguntando sobre Pedro Jeromel. Pedro Jeromel está afastado com o Covid-19. O Kahneman está para a seleção se apresentou para a seleção da Argentina. O Júnior Alonso, outro zagueiro, se apresentou para a seleção do Paraguai. Gustavo Gomes se apresentou para a seleção do Paraguai. Enfim, pouquíssimas opções. Como a gente não vai olhar essa questão do saldo de gol, o Leandro Castan, na primeira parte do campeonato, vinha muito bem. Vou confiar no Leandro Castan aqui. Vamos colocar aqui, vai ser um dos meus zagueiros nessa rodada. E o David Braz vem conseguindo alguns pontos importantes sem ser no saldo de gol. Então, minha zaga vai ser essa: Leandro Castan e David Braz. Lateral, bati cabeça para poder chegar e escolher alguns laterais. Todo mundo, Guga, 8,20. Galo levou o gol e fez 8,20. Mas o Guga fez um gol de pênalti. Tira os 8 do pênalti, ele teria 0,20. Galo joga fora. Tinga foi bem, mas o Tinga conseguiu saldo de gols. Fortaleza foi um dos times que conseguiu saldo de gols, um dos 4 times, né? Conseguiu saldo de gol na 13ª rodada. Então, se não fosse o saldo, ele teria 0,60. Felipe Jonathan. O Corinthians. Vou segurar a onda, não vou jogar com ele. Reinaldo fez gol de pênalti contra o Curitiba e fez 7,10. Mostra que ele vem numa fase muito ruim. Se não fosse o pênalti, ele teria feito menos 0,90. Não dá para confiar. Abner Vinícius joga em casa contra o time do Ceará. Para quem tem pouca cartoleta também seria importante, que ele está negativado aqui. Está desvalorizado. Vai ser meu lateral, um deles. E o próximo? Eu vou de um lateral do Grêmio. Vou apostar nessa defesa. Vou dobrar a defesa do Grêmio nessa rodada. Estou confiando no time do Renato Gaúcho. Mas qual lateral? Orejuela ou Diogo Barbosa? Vamos lá. Orejuela, até então, tem 19 desarmes no campeonato e fez 17 faltas. Diogo Barbosa tem 22 desarmes, fez mais desarme que o Orejuela e tem 9 faltas cometidas, sem cartão amarelo também. Meu lateral, Diogo Barbosa. Lembrando que a média deles é próxima, só que o Diogo Barbosa veio com a média do Palmeiras. O Palmeiras praticamente não teve saldo de gols da zaga, e o Grêmio teve com o Orejuela. Né? Fechado meus laterais. Meio-campistas. Thiago Galhardo não coloquei na última rodada por ser Grenal. Mesmo assim, ele fez o gol de pênalti, fez 8,90. Está no meu time dessa vez. Rafael Veiga, bem numa boa média. A última partida da 12ª rodada contra o Flamengo não valeu pelo Cartola FC, mas ele fez gol nessa rodada e na última que valia pelo Cartola também tinha feito gol. Vai ser titular. Vamos aproveitar a vibe, né? Quando a fase é boa, a gente tem que manter. Rafael Veiga, meu segundo meio-campista. O terceiro meio-campista, estou vendo muita gente falando do Alisson, que é realmente uma boa escolha. O Vina, que está voltando, foi poupado na última rodada. Fernando Sobral na mesma situação. Temos Nenê, Raul, todas ótimas escolhas. Tudo ótimas, boas escolhas, né? Bosquilha. Mas eu vou colocar um jogador que pouca gente tem pensado nele. Ele está lá embaixo na média. Porque tem jogado pouco, tá, gente? Ele vai ter uma oportunidade maior
nessa partida agora. E Cartola saiu aqui do... Aproveitando, vamos lá direto nele. Flamengo é o Diego. Esse vai ser meu terceiro meio-campista. Tem 4,15 cartoletas apenas. Está desvalorizado. Vai jogar a partida inteira porque é Vitor Ribeiro está para a seleção brasileira. O Arrascaeta está para a seleção uruguaia. Enfim, ele vai ter... ele vai ter a oportunidade de chegar e mostrar o trabalho dele, né? E acredito que vai fazer isso. Deixa eu só dar uma atualizada aqui no meu time, gente. João Paulo no gol. Zaga, Leandro Castan. E David Braz. Laterais, Abner Vinícius e Diogo Barbosa. E meio-campistas, Thiago Galhardo e Rafael Veiga. Pronto, bora para o ataque. Ataque tem PP, fez gol em Grenal de novo, tá com moral, médio de 7,15 por partida em 8 jogos. Gol de PP, gol de Keno, só fez um gol na última partida, que absurdo. Linha de 3 gols em 2 partidas diretas, agora só fez um. Crise no Galo. Vamos lá de Keno. Alejandro é uma boa, joga em casa. Renato Kaiser é uma boa. Vinícius fez gol nessa rodada, Vinícius do Goiás, também seria uma boa. Cano não acho, ainda mais que o Benítez não joga, levou o 3º cartão amarelo. Enfim. Pedro também está numa vibe boa, está numa vibe positiva, não dá para tirar do time, né? Vamos confiar no Pedro e, por enquanto, o meu capitão é o Thiago Galhardo. Meu time está formado, é isso aí. Tem muito tempo. Ah, não coloquei Marinho? Não, Marinho é dúvida, ok? Marinho é dúvida, pelo menos até então. Meu time está formado. Gente, espero que tenham gostado das opções que eu dei para vocês. Se gostarem, comentem, inscrevam-se no canal. E, gente, muito obrigado. Próximo vídeo, sexta-feira. Um abraço. Valeu.